nome de Jesus. E eu vou contar um testemunho meu aqui de prosperidade financeira em nome de Jesus. Quando iniciou essa pandemia, quem me segue, quem me acompanha, sabe, meus amigos que frequentam minha casa, amigos de décadas, sabem que eu sou um microempresário. Faço parte desse nicho que sustenta 30% do PIB do país, de todas as riquezas que são produzidas no Brasil, 30% é produzida por nós, que somos microempresários. E nesta pandemia, no início dessa pandemia, eu decidi fazer a coisa certa, uma coisa que se parecia mais com Jesus, que era agir com misericórdia, agir com inteligência, agir por amor, com amor, para que o bem comum fosse estabelecido. E eu parei de trabalhar, fechei a minha empresa e falei, agora eu só posso confiar na palavra de Jesus Cristo, que diz que vai cuidar de mim. Eu lembro que quem me segue há mais tempo aqui nas redes sociais acompanharam aí toda a discussão de gentes que não concordavam comigo, bolsonaristas principalmente. Quero ver, a economia vê depois, eu quero ver não sei o que. Aí, quando chegou na metade do ano, eu tive que declarar a falência da minha empresa. Uma empresa que já tinha muitos anos, eu tive que declarar falência, porque eu não consegui sustentar. Mas eu dizia, dentro do meu espírito, eu preciso fazer o que é certo, ainda que isto me custe muito. E eu tentando esse tempo todo, via internet, comunicar esse mesmo espírito com as pessoas que são cristãs, que são evangélicas, que me escutam, que me seguem, tanto as que gostam de mim, quanto as que não gostam. Eu tentando comunicar e gente quebrando pau em cima de mim, que não tinha que parar, que não tinha que ter isolamento social, e eu escolhi a coisa mais inteligente a ser feita, que era me isolar, até porque eu tenho comorbidade, se eu pegar esse vírus eu morro, foi o que o médico me disse. Então, quando eu postei, porque eu me fiz uma figura pública, porque todas as minhas redes sociais são públicas, então tudo que acontece comigo que eu acho que convém publicar, eu publico, porque a minha intenção na internet não é brincar, é alcançar a gente, e para a gente alcançar a gente precisa ser público. Então eu me fiz uma figura pública por livre e espontânea vontade. Decidi ser assim para poder pegar quem gosta de mim e quem não gosta de mim, não só o meu nicho ali, entendeu? E eu tentando alcançar essas pessoas e passar essa mensagem para essas pessoas, que a mensagem era só descansar no Senhor. E quando eu declarei lá que eu havia falido, não tive como sustentar a minha empresa, né? Aí o que aconteceu? As pessoas, principalmente os bolsonaristas, começaram a rir de mim. Viu? E agora? Fique em casa, fique em casa. Só que eles não entenderam que eu estava em paz. Eu publiquei aquilo, não foi tristeza. Sinceramente, eu estava em paz. Eu estava em paz. Sabe por quê? Porque eu estava tentando passar para essas pessoas exatamente essa coisa, porque depois disso, esses últimos 2 anos foram os 2 anos que eu mais tive prosperidade financeira na minha vida do que nos últimos 20 anos da minha vida. Esses 2 anos de pandemia,
com minha esposa tendo o salário cortado, a minha empresa falida, porque foi uma coisa que o governo Bolsonaro fez uma das poucas coisas que pelo menos uma coisa que eu concordei com o governo nessa pandemia, foi ter feito esse acordo, deixado a empresa fazer esse acordo com os funcionários de cortar o salário, porque todo mundo tinha que pagar um preço para o bem de todos. E eu apoiei essa decisão do governo Bolsonaro. Apoiei. E a minha esposa foi afetada com isso grandemente. E eu falido. Só que nesses últimos 2 anos, foram os anos de mais prosperidade financeira na minha vida do que nos últimos 20 anos passados. Por causa de uma coisa só, é por isso que eu estou falando isso tudo. Agora nós vamos chegar onde eu preciso chegar. Porque lá no início, quem me acompanha ouviu as mensagens que eu estava lançando nas minhas redes, quando eu falava para as pessoas poderem descansar em Jesus, porque aquilo que Jesus estava dizendo em Mateus 6 é verdade. Era uma oportunidade que a gente estava tendo de se abandonar naquilo. E é o que eu vou fazer agora com vocês. Eu vou ler Mateus 6, do versículo 19 ao 24, quando Jesus começa a falar a respeito disso que eu estou falando há 2 anos para vocês. Descansem no Senhor, porque a minha empresa faliu, minha mulher teve o salário diminuído por uns tempos e a nossa renda dobrou. Sabe o que é isso? Tem gente que chama de milagre. Eu chamo de a lei natural das coisas que dizem respeito à fé em Deus. Entendeu? Se Jesus disse que é assim, então é porque Jesus não é mentiroso. E o que Jesus disse? Em Mateus 6, a partir do versículo 19. Ele disse: olha, gente, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E outra coisa, a candeia do corpo são os olhos, é o olho que ilumina o corpo. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, terá luz, terá conhecimento, entendimento das coisas que são de verdade. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será escuro, tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há, o entendimento que há em você, aquilo que você acredita ser verdade, for mentira, se, porém, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão essas trevas? Se aquilo que você acredita ser verdade e pratica como sendo verdade é uma mentira, quão grandes trevas que tu estás vivendo, é o que Jesus está dizendo. Porque Jesus continua falando para eles, e se eu falar uma coisa para vocês, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem se dedicar a Deus e ao dinheiro. Por isso não ajuntem tesouros na terra. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos, desesperados, buscando essas coisas, preocupados quanto à vossa vida, preocupados com o que é a vez de comer, preocupados com o que é a vez de beber, e nem quanto ao vosso corpo. Não se preocupe com o vosso corpo, não fiquem preocupados pelo que vocês vão ter que vestir amanhã, porque
não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo não vale muito mais do que esse pano? Olhe para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem trabalham, nem ajuntam dinheiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Por que estão desesperados? Precisamos trabalhar para comprar roupa. Olhai para os lírios do campo, meu Deus, será que vocês acham que isso é mentira que Jesus está dizendo? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem tecem, nem fazem roupas. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios. Agora, pensa bem, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Aqueles que não confiam em Deus procuram essas coisas, confiam no seu próprio braço. E maldito é o homem que confia no seu próprio braço, o homem que confia no homem, que confia em si mesmo e faz do seu braço, da sua carne mortal, o seu braço forte. Quem faz isso são pessoas que não entenderam ainda que o Pai nosso que está no céu cuida. Estas coisas são os gentios que procuram essas coisas, mamon. Vocês não precisam procurar isso, porque de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas eu vou te falar a vocês agora o que vocês precisam buscar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Se não fazer o bem, ainda que o bem que eu esteja fazendo venha me prejudicar. O que é o reino de Deus? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? Meu Deus, o que é justo eu fazer nessa pandemia? Eu sair contaminando todo mundo, pondo a minha vida e a vida de todo mundo em risco? Ou eu me privar de bastante coisa que eu tenho, das minhas regalias, para que o bem comum se estabeleça? O que é justiça do reino de Deus, senão isso? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, Samuel, que você precisa, vão ser acrescentadas. E esses 2 anos de pandemia foram os 2 anos de maior prosperidade financeira, em nome de Jesus. Isso é prosperidade financeira, em nome de Jesus, do reino de Deus. Foram os 2 anos de maior prosperidade dos últimos 20 anos na minha vida. O ano que eu mais me privei de mim mesmo, das minhas regalias, buscando em primeiro lugar viver o reino de Deus para os outros, a justiça de Deus para os outros, e todas as outras coisas me foram acrescentadas, porque eu abandonei minha família, confiando nessa verdade do Messias, que é o meu Deus. E ele continua: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. O que vai ser amanhã? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Onde eu vou morar? O que eu vou beber? Como é que eu vou pagar? Apenas viva o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça. E Jesus Cristo não mente. Eu não dei dízimo, não fiz campanha, não fui ao monte orar, dei dízimo, não dei oferta. Não, eu só
vivi o reino de Deus para os outros e busquei a justiça de Deus para os outros, para o bem comum, e todas as outras coisas me foram triplamente acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Essa é a verdade de Deus na sua vida, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E eu, o Senhor, sou o Pai nosso, que cuido de cada um de vocês, que valem mais do que a erva do campo, do que os pássaros do céu. Porque basta a cada dia o seu mal. Esse é o meu testemunho de prosperidade, prosperidade financeira, em nome de Jesus, sem fazer nenhum sacrifício financeiro, nenhuma fogueira santa, nenhum sacrifício de oferta especial para religião alguma, para templo algum. Apenas neguei a mim mesmo, as minhas regalias, e fui viver o reino para o bem de todos. Entendeu? Isso é prosperidade financeira em nome de Jesus. O Pai nosso cuidou de mim e me deu 3 vezes mais do que eu ganharia em 2 anos. Entende isso? É só se abandonar, meu irmão. Se abandone em fé. Jesus Cristo não mente, não. É verdade o que ele está falando, ele cuida mesmo. Deus é Pai de verdade e Jesus Cristo é seu irmão. E eu amo você.